Mas eu vou começar aqui e vocês vão dando a nota pelos critérios que vocês acharem que vale. Vamos definir aqui que passa de ano com 6, né? Passa de ano com 6. Abaixo disso, recuperação. Acima disso, teremos alguns. Vamos ver. E aí, tá aqui na ordem, mas vamos começar pela galera que teve menos oportunidades. Ô, diretor, eu não vou bagunçar se for assim, não, né? Se eu for escolhendo aleatoriamente. Então vamos embora. O diretor já deu o aval aqui. Vamos começar com o nosso querido o Everton, que jogou 10 minutos contra a Coreia do Sul. Qual sua nota, Rafa, para o Everton e por quê? Tem nem o que avaliar, a bola nem chega no gol. Ah, na média. Foi na média. Participou ali. 6. Tá aí, nota 6 para o Everton, do nosso amigo Rafael aqui. E você, Matheus, qual a sua nota aí para grande participação de o Everton na Copa do Mundo? É aquele parceiro que na apresentação segura a cartolina, né? Uma Você. pena. Sou eu. Então nota 6, pronto. Se sou eu, nota 6. Não vamos aqui, aquele parceiro, é Sou você. eu, nota 6. Nota 6. Isso é mentira, viu, gente? O cara é um excelente aluno. Não é mentira, não. Eu segurava a cartolina mesmo. Mas, pô, na faculdade não tinha cartolina, eu só ficava, né? Segurava o celular. Exatamente. E lia. E lendo assim, ó. Não Boa olhava em noite. momento algum. Boa noite, pessoal. A apresentação aqui do trabalho de comunicação e jornalismo. Boa noite, pessoal. O cara inventou o Daniel jogada. Deixa eu falar essa porra. Minha nota para o Everton também é 6, porque não tem muito o que falar, e aí abaixo disso é sacanagem com ele, nota 6. Eu deveria, por exemplo, é maluquice talvez, mas poderia ser utilizado aí na disputa de pênaltis contra a Croácia. Dos três, para mim, é o melhor no quesito penalidades. E agora o seu companheiro de banco ali, né? É igual é o Casalbé e o outro amigo do lado, companheiro de banco ali. Peraí. Cada besteira que o cara fala. Ederson. Ederson que jogou o jogo inteiro contra Camarões. Matheus começa nessa. Verdade, ele, apesar de ter tomado um gol, porque não tinha como pegar, né? Porque aquele gol ali. Ele fez umas defesas boas, velho. Eu vou colocar a nota 8. Nota 8 pra ele, mano. E aí, Rafa? Ele faz uma partida completa, né? Toma o gol, mas como o Matheus falou, ele não teve culpa. E ele fez boas defesas, saiu bem jogando com os pés. Acho que. Ele foi o aluno ok. Não teve chance de ser mais que isso. Então eu vou num 6 também. Por motivo diferente de o Everton, mas 6. Quem é que vai fazer o cálculo aí, velho? Não parei pra pensar nisso, não. Tem cálculo não, amigo. Tá saindo na arte aqui só a nota que cada um dá. Ah, tá, ok, desculpa. Cada nota vai ser individual. Vai fazer a nota, a média, a gente vai fazer a média. Não, não vai ter a média, não. Então, melhor ainda. É bom que ninguém, todo mundo aqui é de humanas. Minha nota, inclusive, como 6 foi para o Everton. Para mim, apesar de ter tomado um gol contra Camarões, que ele não tem culpa nenhuma, ele faz realmente uma defesaça. Então, 6,5 para Ederson. E tá de bom tamanho, né? Alisson eu vou deixar para daqui a pouco. Vamos seguir aqui na galera que jogou menos. Vamos para os zagueiros agora. Bremer foi titular contra Camarões e depois entra também, se eu não me engano, contra a Coreia do Sul. Eu vou começar. Eu acho que ele jogou bem ali, fez um feijão com arroz. Talvez alguém pode argumentar assim que ele falha no gol contra Camarões. Pô, eu acho que o cruzamento ali do
cara, é absurdo, velho. Eu não sei se foi falha de Bremer, não. Então, 6, nota 6 para Bremer. Matheus. Voto com o relator. Para mim é sempre muito difícil votar num cara que jogou pouco, né? Apesar de ter jogado a partida inteira contra Camarões, mas é um contexto diferente, o Brasil estava classificado. Voto com você, nota 6 também. E aí, Rafa? Se eu dei 6 para Ederson, que eu falei que fez boas defesas e saiu jogando bem, eu achei Bremer um pouco abaixo, então eu vou de 5 para ele. Tá bom, nota 5 aí para Bremer. Agora. Esse é o professor chato, aquele que dá nota ruim de sacanagem, né, velho? Que porra é essa? Não, eu quase citei alguns aqui, viu, Matheus? Quando falou professor chato, quase citei alguns que Eu tivemos. já sei alguns aí, vamos deixar por passar. Obrigado aí por terem me passado. Fabinho, volante. Rafa começa. Para mim, é a categoria de Ederson. 6 também. Jogou bem contra a Camarão, achei que ele foi um dos poucos que jogaram bem. Então, inclusive eu teria colocado ele no segundo tempo contra a Croácia, no lugar do Paquetá, na prorrogação, no caso. Tá, então a nota de Rafa. Gente, vamos comentando aqui, pode ir dando nota também, criticando a gente, falando, vocês estão malucos, pô? 8 para Ederson, pode falar, fica à vontade aí, não tem problema nenhum. E o Felipe Gonçalves fala aqui, não sei a idade, mas Bremer pode fazer parte do novo ciclo, com Marquinhos, Ibanez, Militão, etc. Ó, não é uma promessa, mas é uma live que a gente quer fazer aí mais na frente. Falar quem realmente acabou o ciclo, quem mesmo com idade dificilmente estará no próximo ciclo, e de jogadores que serão peças fundamentais aí para 2026. E eu tô com você nessa tendência que Bremer continue. Já eu trago a idade deles aqui, só enquanto o Matheus vota aí no desempenho de Fabinho na Copa. Maluco, se eu disser pra você que eu lembro da partida de Fabinho, eu tô mentindo. Vou fazer que nem uma professora na faculdade fez comigo, que me deu uma nota sem lembrar que eu tinha feito o trabalho. Aí, segundo meus colegas, segundo eu apurei com meus colegas, falaram: olha, mas ele fez aquele trabalho lá, é mesmo, deu 8 aí. Eu não vou dar 8, vou dar 6, pra passar. Tá vendo, Matheus? Se um dia você precisou da professora, agora Bremer precisou de você, você esteve lá correspondendo. É que o mundo dá voltas, né, querido? O mundo dá voltas. Para alguns não, né? Que falam que a Terra é de outro formato, né? Mas tudo bem. Bremer nota 6. Nota 6. Bremer parece o guarda-roupa que eu tenho aqui. O maluco é gigantesco. O cara é muito forte. E respondendo aqui o nosso amigo Felipe, 25 anos, tem futebol para estar assim na Copa do Mundo e brigando por titularidade, né? Vai depender aí, Militão, obviamente, que foi muito bem. Espera aí, Fala, querido. tá em Bremer ou em Fabinho? Tá em Fabinho. Perdão, gente. De Bremer já falamos, é porque eu fui olhar a idade, aí eu atrapalhei aqui. São 26 nomes, pô. Se até Tite se atrapalhou, eu também posso me atrapalhar, pô. Se até o treinador do seu time de futsal, né, querido, se chamava de Grabiel, fiquei sabendo disso ontem, aí o cara... Pô, cara, não é possível que o querido não vou nem abrir essa discussão. Pode falar, pode continuar. Realmente. Saudades aí. Um grande abraço, Nenel. Então vamos lá, Fabinho. Nota 6 também, vai. Fez uma partida bem boa contra Camarões, em meio a um time ali bagunçado e tudo mais, e deveria ter tido mais oportunidades, como por exemplo ter sido utilizado contra a Croácia. E aí, para eu não me perder de novo aqui, a gente vai para nosso querido Everton Ribeiro. Aí eu vou começar com o Rafa. Professor chato. Falar. Ah, sei. Ai, falar igual
Nota de escola de samba. Nota 2 para Everton Ribeiro. Ah, jogou pouco. Meu irmão, ele me erra um passe fácil. Se ele acerta o passe, Martinelli estava comemorando seu primeiro gol em Copa. Até hoje, já foi eliminado, mas fez um gol em Copa. Cara, é um passe fácil e que seria decisivo. O Brasil teria empatado contra Camarões, por mais que fosse um jogo que não estava valendo nada, mas poderia valer, porque se a Suíça faz um gol, o Brasil passa segundo, enfim. Enfim, nota 2, Everton Ribeiro. E aproveitando, né, a nota 2 aqui do nosso querido para Everton Ribeiro, que é jogador do Flamengo, deixa eu trazer os patrocinadores aqui, que a maioria torce para o Flamengo, então eu lembrei, acabei de lembrar, vamos falar de coisa boa, né? Depois do nosso amigo aqui trazer o nota 2 para Everton Ribeiro. Deixa eu falar, claro, do grupo Itamar Ferragens, Itamar que é um flamenguista de coração, daqueles bem mesmo. Um abraço aí para Itamar, para Léo, para todo mundo. E o Grupo Itamar Ferragens são mais de 35 anos atendendo com responsabilidade e credibilidade a maior variedade em serralheria, aço, itens para construção civil e agronegócio. Preços baixos e o melhor atendimento. Grupo Itamar Ferragens, dia a dia construindo com você. E para ficar mais por dentro, ficar ligado nos preços, em conhecer melhor a galera lá, segue eles no Instagram, @Grupo Itamar Ferragens. Dito isso, Matheus, Everton Ribeiro. Eu não sou tão sacana como nosso querido professor chato, não. Professor Linguiça. Vou de nota 5. Nota 5, nota 2. A minha nota para Everton Ribeiro é 4. Porque realmente, contra Camarões, ele entra, ele descola um passe ali para o Militão, né? Ele cruza na área e tudo mais, mas depois ele tem esse lance aí que Rafa cita, que ele erra mesmo. Era uma grande oportunidade de gol. E não é porque joga no Flamengo nem nada, não tem nada a ver, mas é porque realmente eu acho que estava muito abaixo em relação aos outros. Tanto que o time precisou de criatividade e, teoricamente, ele era o substituto no meio ali e não foi utilizado, né? Então, realmente esteve muito atrás. Para mim, para Everton Ribeiro, nota 4, e já fez muito bem indo para a Copa do Mundo. Vou procurar vou trazer um atacante aqui agora. Matheus, que está com a camisa do Arsenal. Gabriel Jesus, Matheus, que infelizmente se machucou no terceiro jogo, né? Rapaz. Ele não fez muita coisa, não, e no jogo que foi titular, jogou nada, né? Nota. Pode botar número quebrado? Pode. Nota 3,7. Eu achei que era quebrar, tipo, 3,5. Não, Mas tá bota tudo bem. 3,5. Ele vai editar. Ele vai Eu quis editar, ele sacanear. vai editar. Eu quis sacanear. Mas não Bota tem 3,5. problema, não. Não tem problema, ele vai editar. 3,7 aí. Qual foi o critério utilizado, querido? Pra ser tão específico assim? O professor Pasquale, qual foi o critério, querido? O qualitativo dele foi baixo. Eu vou falar então e depois o Rafa fala. É o seguinte, eu sou um defensor de Gabriel Jesus. Eu defendo Jesus e sempre vou defender Jesus. Para mim, dos 3 centroavantes ali, é o que tem maior potencial, mas já veio sob muitas ressalvas depois de não marcar nenhum gol na Copa e realmente não foi bem quando jogou. Infelizmente não dá para defender. Então, para mim, Gabriel Jesus, infelizmente, com muita dor no coração, 3,5 para Gabriel Jesus. E aí, Rafa? Seria mais baixo. Mas eu vou dar 3 só porque ele. Por um domínio bonito e um passe legal que ele deu contra a Suíça. Apenas. Outro apareceu eu nos jogos internos do colégio. Até hoje meus amigos lembram de um passe em profundidade e um passe de letra que eu dei. Só isso nos meus 14, 15 anos de escola foi meu resumo.
Ó, vamos continuar nos atacantes, então agora eu vou trazer um outro. Também do Arsenal. Agora a Rafa começa. Gabriel Martinelli. Pra mim foi o melhor reserva da, da seleção. A concorrência dele, porra, era muito complicada, né? Que ele tava concorrendo ali com o Vinícius Júnior. Acaba que não entra no jogo contra a Croácia. Mas eu acho que ele foi bem. Ele aproveitou cada oportunidade que teve. Quando entrou no final contra a Sérvia, contra a Suíça ele não entra, né? Aí joga bem contra Camarões e entra bem também contra a Coreia. Eu vou de 7 para Martinelli. Aí, Gabriel Martinelli, nota 7. Para você, Matheus. Mas, ó, sendo coerente com o meu critério, já que eu coloquei Ederson com 8, né? Eu vou colocar Martinelli com 8 também, velho. Pô, não é precisa 8 pra Ederson, não, mas já dei essa nota já, então vai de 8 pra Martinelli. Que não fez gol e tal, mas assim, entrou com vontade, né? Deu opções e tal. Vou de 8. Essa sua nota 8 aí para Ederson eu percebi na hora mesmo. Tentei te avisar depois e tudo mais, né? Tá valendo, né? O professor é você. É, deixa lá. Tinha É uma porque professora ele fez minha. as 2 defesas da porra, mas ele também só teve aquela partida, né? Tinha uma professora minha no IFPA, inclusive, que ela gostava de dar notas altas e eu só agradeço a ela. Só agradeço. Muito obrigado aí Um abraço por aí, isso. professora do IFPA. Graças à senhora eu consegui me formar. Para Gabriel Martinelli, eu tô com vocês nessa aí. Para mim, o melhor reserva, grata surpresa. Discutiu-se o nome dele com outro Gabriel, né, o da família Barbosa, por vezes o Lil Gabi, mas aí eu falava, olha, ele pode até ser mais decisivo, fez gol em Libertadores, que isso conta muito, é um ótimo cobrador de pênalti, mas em nível de competitividade, o cara tá jogando todo final de semana na Premier League, e Martinelli mostrou isso. Apesar da derrota, faz um jogo espetacular contra Camarões. Já havia entrado bem contra a Sérvia também. E faltou entrar nas quartas de final. A gente vai falar de Tite, eu vou deixar Tite por último, mas inexplicável um cara como Gabriel Martinelli, quase meti um Gabriel também. Gabriel Martinelli não tem entrado contra a Croácia. E para mim também, nota 7 para Gabriel Martinelli, que deveria ter tido mais oportunidades. Vocês querem indicar algum ou eu posso seguir escolhendo aqui? Rafinha. Rafinha, já quer pular para os titulares? Ah, mas reserva, né? Não, é porque Não, ele devia ser pronto. reserva, né? Então vai nele aí. Pronto, vai, Rafinha. Vote. Nota 1. Copa horrível. Horrível a Copa do Menino, Rafinha. Tá aparecendo. Que jogo foi, rapaz? Acho que foi contra a Coreia, tá? 4, né? Que os caras começaram a tocar a bola pra ele fazer o gol, ele não conseguiu. Tá me lembrando o jogo de despedida de Diney, do Barradão. Todo mundo procurava Diney pra fazer o gol e Diney foi lá e fez alguns. Só que ele não fez, então nota 1. Copa horrível de Rafinha. Que é um bom jogador. Olha ressaltar. Nota 1. Não me falem em despedida e procurar o cara pra fazer gol não, que por culpa de Caio Paulista eu não vi um gol de Fred em loco. Não, nem me lembre disso, por favor. Dito isso, minha nota para Rafinha, ele fez uma boa partida contra a Coreia, por isso a nota dele para mim é 4. O resto, jogos sofríveis do Rafinha. Eu acho que não pode passar de nota 5, porque se esperava mais. Mas eu nem acho que tá assim também, com essa Copa horrível, etc. Entendo os argumentos de Matheus, mas acho que ele criou algumas oportunidades, taticamente entregou bastante ali, mas claro, deixou a desejar em muitas tomadas de decisões. 4,5 para Rafinha. Acho que está de bom tamanho. Vamos continuar no ataque aqui, porque
tem muito mais gente no ataque, né? Tite chamou a galera. Vamos de Pedro Queixada. Eu começo. Pedro é nota 5. Por quê? Sigo achando que valia a pena ter levado e tudo mais. Acho que foi até um apelo bem maior aí da imprensa e da população. Mas querendo ou não, ele chega como um rei da América e atual campeão da Libertadores. É um bom jogador, tem tudo para estar na próxima Copa, inclusive. Mas o sistema de Tite não ajuda aos camisas novas. Não ajudou para Richarlison, não ajudou para Gabriel Jesus em 18 e agora, e não ajudou para Pedro. Acho que ele entra num fogo ali contra a Croácia. Não era jogo para ele, porque o Brasil não tinha bola. Então ele teve que ficar marcando a saída de bola. E ele se esforçou, cara. Ele corria atrás dos zagueiros, tentava pressionar, não tem a mesma velocidade do Richarlison. E aí, no momento decisivo, que é na penalidade, ele cobra talvez o melhor pênalti da seleção brasileira. O de Casemiro também foi bem no cantinho ali, mas ele com muita tranquilidade. Então, por isso, nota 5 para Pedro. E aí, Rafa? Eu concordo, acho que o pênalti pesa muito porque ele realmente não sentiu a pressão, bate muito bem. Eu vou de nota 5 também. Ele não mudou nada no jogo, não, mas também não atrapalhou. Ele deu azar de entrar no jogo que eu também acho que não era para ele ali. Matheus. Como a gente estava adotando um critério de dar nota 6 para os caras que assim não apareceram muito, não lembro nem quem foi mais, o Bremer, Fabinho e tal. Eu vou dar nota 6 para Pedro, que acabou entrando mais que esses caras, mas também assim, como o Rafa falou, não ajudou e não atrapalhou. E bateu um pênalti muito bem da disputa de pênaltis, foi o cara que melhor bateu. Então assim, pô, é uma homenagem ao cara que, pô, tá merecendo ser convocado e tal. Eu vou dar nota 6 para ele passar de ano e ir para a próxima Copa. Então, nota 6 para Pedro. Vamos lá para as laterais agora. Daniel Alves. Começa aí, Matheus. Nota 5. Achei que ia ser pior, mas também não ajudou. Só que também não foi utilizado porque estava, obviamente, naturalmente, abaixo de todos. O cara não entrou, só entrou contra Camarões, ele entrou contra a Coreia, nem lembro. Eu nem lembro, foi irrelevante assim. Nota Quase 5, mete um gol de Quase voleio. verdade, verdade, eu lembrei agora. Nota 5 então, assim, não foi tão ruim como a gente imaginava, mas também, quando o Danilo machuca, o Militão que entra, o cara, assim, não foi útil. Nota 5. Achei que seria pior, mas foi mal ali em alguns momentos, até contra Camarões mesmo. Vacilou em alguns momentos defensivos ali. E não tem culpa de não ser utilizado quando precisou, né? Aí a falta de confiança do treinador. Mas para mim é uma nota 4,5 também para o nosso querido vovô do Hexa, que ficou sem o Hexa. E aí, Rafa? difícil porque eu esperava mais dele com a bola no pé e contra Camarões me decepcionou. Cruzamento aleatório, que não dava em nada. Nota 4 porque ele também não foi tão mal na marcação como eu achei que seria. Nota 4. E aí a gente pula para outra lateral, Alex Telles, que também, infelizmente, acabou se machucando no jogo contra Camarões. Rafa começa. Telles, ele foi ok quando ele entrou contra a Suíça. Contra Camarões ele não estava fazendo uma boa partida, tanto que o Marquinhos entra e joga mais que ele. Nunca tinha visto o Marquinhos jogar de lateral esquerdo. Normalmente se machuca, né? Mas nota 3 aí. Matheus. Deu ruim aí no microfone. Tá ouvindo agora? Sim. Deu uma puxada aqui no fio.
Não deu muito tempo da gente avaliar o cara, né? Pô, até meio sentido de dar uma nota baixa. Eu vou dar um 4,5 também, pelo que Rafa falou, concordo aí, mas. Sim, podia ser pior a nota, mas eu vou dar um 4,5 pra. Um 5, bota 5 aí. Eu também vou no 5 aí. Vou É no 5. O 5, cara se machucou e tudo. é triste. Nota 5. Meio campo. Bruno Guimarães. Matheus começa. Esperava mais dele. Quando entrou também não apresentou muita coisa diferente. A gente que sempre colocou em condições de ser titular. Eu vou de nota 5 também, viu? Esperava mais. Entrou bem contra a Sérvia, muda o jogo ali contra a Sérvia, realmente. Verdade, tinha esquecido disso. Contra a Suíça, não lembro se ele entra, mas eu sei que o Eu acho que jogo. ele entra contra a Suíça e não contra a Sérvia. É uma coisa dessa mesmo, é verdade. Contra a Suíça ele entra, o time melhora, aí sai o gol da vitória e tudo mais, participa bastante. Ponto positivo nessa. Vai muito mal contra Camarões, e aí acaba perdendo espaço. E aí, de novo, a culpa é do treinador, né? Porque Fred merecia ter perdido espaço, já já a gente vai falar de Fred. Merecia ter perdido espaço, não perdeu, e Bruno Guimarães, no primeiro jogo que não foi tão bem, já perdeu espaço e não entrou mais. Mas eu também acho que eu nota 5,5 para Bruno Guimarães. Que ele possa jogar muito em 2026. E aí, Rafa? Eu nem acho que ele foi tão mal contra Camarões, é que ele fica marcado porque ele teve as chances mais claras, né, para fazer o gol e ele erra nas finalizações, mas acredito que ele entra bem no jogo, velho. Ele domina o meio de campo, ele tá sempre participando, ele tá onde a bola tá, seja defendendo, seja atacando. E faltou isso contra a Croácia, inclusive, essa presença mais forte no meio de campo ali. Eu falei que teria colocado o Fabinho no lugar de Paquetá, mas isso considerando que eu não teria tirado o Paquetá como o Tite não tirou e só tirou depois do gol, teria colocado o Fabinho no lugar de Fred. Mas no segundo tempo teria colocado o Bruno Guimarães porque ele daria esse corpo maior ali no meio de campo, porque ele tem uma chegada mais forte também no ataque. Mas o 5 tá de bom tamanho porque ele não teve as oportunidades que eu acho que ele deveria ter tido. Então tá aí, agora vamos para. Eu vou trazer um outro titular já, ou quase titular. Não, titular mesmo. Danilo. Danilo, lateral direito. Se machuca, volta. Volta como lateral esquerdo contra a Coreia do Sul. Vai bem num jogo que todo mundo foi bem. Bem protocolar, bem ok. Acho que deixou a desejar um pouco contra a Croácia. Naquele lado esquerdo ali acabou sofrendo muito, principalmente no primeiro tempo. O Juranovic, que estava indo bem demais, acabou sofrendo um pouquinho ali. Na lateral direita comete aquele erro, que para mim é um erro, faltando um pouco o jogo ali, ele foi marcar zona, acho que mais para não ser expulso, para não parar a jogada ali, acho que vacila nisso, se dedicou bastante, mas eu 5,5 para Danilo. Rafa. Eu concordo. Também vou nesse 5,5 e por todos esses argumentos que você deu aí. Vou de 5,5 também. Parecia a participação de Danilo. E é Alexandro. Vamos fechar logo as laterais aqui, Alexandro. Ai, Matheus. Assim, ele machuca, né, velho? E aí, quando ele entra completamente perdido contra a Croácia, não só por culpa dele, né? Tite, sei lá, não sei se Tite tá na cabeça de botar Alexandre. Mas também, assim, também não dá pra crucificar tanto, porque o Militão pede pra sair. Como ele entrou perdido nesse jogo aí, eu vou colocar uma nota. E não jogou mais do que Danilo na Copa, mas em termos de qualidade mesmo, eu vou colocar a nota 5 pra ele. Eu acho até que ele joga muito bem contra a Sérvia no primeiro jogo, tem aquele chute na trave, ele cresce de produção ali no segundo tempo, melhora bastante, depois é ok, como sempre foi.
E aí, por mais que entrou ali no fogo e tudo mais, mas vacilou também no gol, vacilou no gol, e isso a gente não pode esquecer. Então, 5,5 para ele também. Eu acho que 5 tá de bom tamanho. Tá, Ele é um então pouquinho fechamos as laterais, vamos para a zaga agora. Militão, quem quer começar? Maia. Eu achei todas as participações de Militão bem ok, assim, ele cumpriu o que tinha que cumprir, mas tiveram alguns erros, mas nada crucial. E a partida dele contra a Croácia se não, foi um dos melhores em campo. Ele deu raça, chegou no ataque que a gente cobrava. O lance mais perigoso para mim é o lance que ele cruza e o zagueiro desvia e o goleiro faz uma defesaça, um milagre que Alisson não fez, ele faz ali naquele lance, que é um lance de um reflexo muito foda. Eu então acho o Militão um 7. 7. Matheus. Coerente, já que eu dei 8 para Ederson, vou de 8 para Militão, porque na maioria do tempo não jogou na posição dele. Teve até uma partida, se eu não me engano, contra Camarões, eu não vou lembrar agora, que ele realmente ficou um pouco abaixo, né? Mas assim, no geral, ele jogou bem, né? E Fora da jogando de posição zagueiro, dele. né? E jogando... Pois é, né? Camarões. Na partida que ele jogou na posição dele, ele não foi tão bem. E quando ele jogou fora. Então, assim, eu acho que o nível como eu posso falar? É de entendimento, assim. Entender que o cara não tá na posição dele e tal, a gente tem que ser um pouco mais complacente. Eu vou de nota 8. Eu gostei muito da Copa de Militão, viu? Para mim, um dos melhores da seleção. Jogou de lateral, jogou muito bem. Pouco sofreu por ali. Comete alguns vacilozinhos aí contra a Coreia, né? Contra a Real Mission ali e tudo mais. Mas realmente muito bem na competição. Entrou num fogo ali, pô, Danilo se machucou e agora vai ser Daniel Alves. Ele entrou, deu conta do recado. E contra a Croácia, quando muitos ali não foram bem, ele foi muitíssimo bem e sua ausência acabou sendo sentida justamente naquele setor. Dito isto, 7,5 para Militão, para Éder Militão. E aí agora eu vou quebrar um pouquinho, eu vou lá nos atacantes de novo. Vamos com o Anthony, que vocês aqui pediram para ser titular no lugar de Rafinha. E aí, Matheus? Pela estimativa que eu depositei, nota 2. Achei que o Antony ainda ficou mais abaixo que o Rafinha. Rafinha teve a boa partida contra a Coreia. O Antony até entra bem contra a Croácia, mas nada demais, assim. 3,5. Dei 4 para Rafinha, 3,5 para Antony. Anthony decepcionou bastante mesmo, muita pouca objetividade com a bola, né? É um bom driblador e tudo mais, mas quando entrou não mudou o jogo, mesmo indo um pouquinho melhor que Rafinha em alguns momentos, não foi na Copa, não mudou o jogo. Como Martinelli, Rodrigo que entravam e mudavam, né? Ou davam mais ânimo para o time, mais dinâmica. O Antony não fez isso, inclusive para mim também é um dos que erra nesse momento do gol. Ele não vai porque Fred foi, só que ele não volta para marcar, volta andando. E aí é um vacilo crucial para mim, 3,5 para Anthony também. E aí, vamos falar de Rodrigo. Começa, Rafa. Ele teria uma nota maior, apesar de achar que ele não deveria ter batido aquele pênalti, mas pesa, né? Ele perde, bate mal. 5,5. O jogo contra Camarões dele também foi abaixo, mas sempre que entrou no segundo tempo ele foi muito bem, principalmente contra a Croácia. Não era para ter saído o Vinícius Júnior, mas ele entrou bem, participa do lance do gol, então 5,5. Gostei das atuações do Rodrigo. Também não entendo porque perde espaço em alguns jogos ali, contra a Coreia, por exemplo, e tudo mais.
Contra Camarões ele sai cedo demais para a entrada do Everton Ribeiro, e aí o time cai ainda mais de produção. Mas como acabou perdendo o pênalti, acontece, né? Como diz o, o ditado histórico no futebol, só bate quem erra, né? Só erra quem bate. E aí, eu nem lembro o Pô, jogador, sem lembrar, só sem bate lembrar quem o erra nome. aquilo, né? Quem foi que falou, você lembra? Eu vou pesquisar aqui, tem um jogador que fala justamente essa frase. Não foi Marinho, não, velho? Não sei, eu vou procurar aqui, por isso que eu trago essa referência. Mas é isso, Mas deve acabou ser perdendo. do, deve ser do mesmo criador do A Mão que Aplaude, a mesma que Vaia. É, é isso. Grandes homens. 5,5. E aí, Matheus? Ah, eu acho que ele merece passar. Eu acho que ele jogou muito mais de meia, né? É o cara que pode fazer essa função, mas não é a dele, né? Não é a principal característica dele, a posição com a qual ele se identifica mais. Eu acho que ele merece passar 6,5. É um volante aqui do Caxias, eu não consegui ver o nome aqui, mas ficou famoso por isso, coitado. É, nosso amigo Fred, como diz Luiz Carlos Júnior, um Fred bonito! Volta aí, Matheus. Tem que ter uma imitação melhor, né? A Copa dele foi muito, muito ruim, né? A chance que ele entrou. Eu botei de sacanagem nota 1 em Rafinha, que, pô, foi o pior disparado do ataque, né? Eu acho que a Copa de Fred foi muito ruim. Nota 2. Cara, eu sou um defensor de Fred também, sabe? Eu não achava justa as críticas que ele sofria, muita gente nem acompanhava o desempenho dele no Manchester, por exemplo. Ele foi um dos melhores jogadores do bagunçado Manchester, mas é um Manchester na última temporada. Mereceu ser convocado, foi bem no ciclo, nas eliminatórias, mas realmente na Copa deixou a desejar demais, demais mesmo. Uma Copa ridícula. E aí também erra no gol, e aí só abaixa ainda mais a sua nota. Então, para mim, nota 2 também. E aí, Rafa? A 2 também. Ele acerta um bom passe contra Camarões, mas também não jogou bem nem aquele jogo. Então, 2. E agora, do ladinho dele ali, Lucas Paquetá, que tomou a sua vaga, né? Eu vou começar votando nessa. Paquetá, que muita gente vai justificar que não jogou na posição dele. Mas qual é a posição dele? Porque quando o Neymar se machuca, ele é adiantado e joga como um 10. E vai mal demais. Vai mal demais, demais, demais mesmo, assim. Então qual é a posição dele? Ele é engolido por Kovacic, como a gente fala. Faz um gol contra a Coreia quando todo mundo vai bem. Mas a Copa dele deixou a desejar demais, demais mesmo. Para mim é um jogador que mereceu também estar lá, fez um grande ciclo de Copa do Mundo, mas na Copa, para mim, foi uma Copa assim, beirando o ridículo também. Não gostei, acho que é um jogador que pode se ter no time, mas não no time titular. Não trouxe criatividade, não trouxe segurança no meio-campo ali ao lado de Casemiro, então não sei o que ele fez. Para mim, nota 2 também para Lucas Paquetá. E aí, Rafa? Cara, também achei a Copa dele bem fraca. Vou anotar 4 aí só pelo gol mesmo. E depois do gol ele se solta mais, joga até bem contra a Coreia, mas só isso mesmo, nota 4. Nota 3 pelo gol. Se não fosse o gol, seria menos também. Aí, Lucas Paquetá. Tá chegando nas cobras criadas, mesmo. Vamos logo para um zagueiro. Thiago Silva. Matheus. Mas é. Eu não achei a Copa de Thiago Silva ruim, não.
Gosto muito de Thiago Silva, sabe? Pô, mas aquela coisa assim, chega em Copa, parece que o peso bate sobre ele, né? Eu vou de 6. É, parece que a gente vai discordar um pouquinho aqui agora. Porque para mim, Thiago Silva é disparado o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Mas assim, muita coisa. Ele não erra. Eu não lembro de ver um erro dele assim nos jogos. Nem contra a Croácia. Contra a Croácia ele também vai muito bem. É até melhor que o Marquinhos, que para mim faz uma Copa equiparada e que talvez vai receber uma nota menor porque perdeu o pênalti, participa do lance que desvia, enfim, acaba ali tendo que ser levado em consideração. Mas a Copa do Mundo de Thiago Silva em 14 é muito boa, mas fica marcado pelo choro. Em 18 é excelente, excelente, mas aí também já havia sido marcado por 2014, etc. E agora em 2022 é melhor do que a de 18 para mim. E o pior é que eu tinha esquecido, ele deu um passe pro gol foi de Richarlison, não foi uma De coisa. Richarlison, de É um Richarlison. golaço, um E passe tem da um outro porra, né, passe velho? que ele dá para Vinícius Júnior. Eu não lembro se é contra a Sérvia ou contra a Suíça, que é absurdo. Então, assim, cara, Thiago Silva roubando bem as bolas, criando bem as jogadas. Uma Copa assim que eu não esperava, porque eu já achava que ele vinha perdendo posição no Chelsea, ainda como titular e tudo, mas falhando bastante. E aí faz uma Copa assim exemplar, exemplar. Com certeza vai ser um dos jogadores que mais vai sentir, porque teve a sua última chance, era o capitão, ia levantar a taça, ficou de novo marcado por isso. E minha nota só vai cair um pouquinho, porque nunca fui desses que criticaram porque chorou e etc, porque para mim isso aí não tem problema algum, mas eu achei que contra a Croácia faltou mais liderança dele. Faltou chegar ali, se posicionar mais, ser mais firme nas falas, tanto que a gente vê pouco, né? Ele mais calado e tudo mais. Então, por conta disso, a minha nota para Thiago Silva é 9. E aí, Rafa? Para mim também ele foi o melhor jogador brasileiro na Copa. Em 2018 ele foi o melhor junto com o Coutinho, né? Aceito quem escolhe um, quem escolhe outro, porque realmente foi bem parecido o nível de desempenho. Mas dessa ele foi o melhor disparado, ainda mais depois do jogo da Croácia, que o Casemiro não vai tão bem. Mas eu tô contigo nessa questão do que faltou ele se posicionar, né, como capitão. Mas eu não tiro um ponto, não. Eu tiro só meio, porque eu acho que, por mais que ele levasse a braçadeira de capitão ali, tinham outros capitães em campo e ninguém fez isso. Não acho que tenha sido só ele, 9,5. Mas eu me arrependi de minha nota, mas já colou, né? Mas assim, eu Não, discordo. Eu discordo no sentido de ele ter sido o melhor jogador do Brasil na Copa. Isso eu discordo. Eu mantenho. Mas eu até tinha esquecido do espaço para Richarlison. Voltei aqui de maneira superficial, né, amigo? Que ele é muito criticado. Mas eu dou um 7,5 para. então escolha para você quem foi o melhor jogador do Brasil na Copa e vote. Eu voto em Vini Júnior. Vinícius Júnior, o cara que ele joga muito bem 4 primeiros jogos, né? Realmente não foi muito bem contra a Croácia e tal. Mas, assim, decidindo, dando passe para gol, jogando bem, entregando tudo. Eu daria para Vinícius Júnior, eu não vou dar um 10, um 9,5 nem 10, porque eu acho que ninguém no Brasil chegou a isso, para essa nota, mas eu daria um 9 para Vinícius Júnior. Aí, Vinícius Júnior, feliz nesse momento. Ó, para mim, ele, Casemiro e Thiago Silva estavam ali na briga pelo título, né, de melhor jogador do Brasil na Copa. E aí, justamente, a gente vai falar de Casemiro, né, daqui a pouquinho. Não foi bem e o Vini, não é que ele foi mal, mas também ficou sumido do jogo, tanto que é substituído para mim de maneira errada, mas aí no momento de decisão ele sumiu um pouquinho mais, sabe? Então por isso que ele caiu um pouco mais nessa escolha minha, mas para mim tá bem votado. Realmente fez uma Copa exemplar e tem tudo para ser o cara do Brasil em 2026, assim que a gente torce. Para mim, uma nota 8 para o Vini Júnior. E você, Rafa? Eu
Acho que 8,5. Ele não vai bem contra a Croácia. E era o jogador que mais pegava na bola, né? Acho que junto com o Neymar. Então, por mais que ele tenha a personalidade de ir muito pra cima, de não desistir ali, mas acho que ele acaba errando um pouquinho mais contra a Croácia e a nota abaixou um pouquinho, é 8,5. 8,5, tá bem votado. E Marquinhos, a gente falou do Thiago Silva e tudo mais, eu vou adiantar meu voto aqui no Marquinhos, para a gente não se estender tanto, ainda tem sobre o treinador. Perde o pênalti, né? Participa ali do momento também, que acaba vacilando, mas para mim é nota 8 para Marquinhos. Matheus. Acho que ele fez uma Copa um pouco abaixo de Thiago Silva. Tem até um lance, eu acho que é contra a Coreia, que ele erra, assim, não foi gol, mas assim, pô, eu não vi Thiago Silva cometer um erro desse na Copa. E ele perde o pênalti também, eu vou colocar nota 7 para Marquinhos. Mas assim, para mim um jogador world class, um defensor absurdo. Mas acho que assim, não fez uma Copa ruim, obviamente, longe disso. Mas como deu 7,5 para Thiago Silva, acho que Thiago Silva foi um pouco acima dele. Ele perde pênalti, isso querendo ou não tem que contar no nossa avaliação. E tem esse lance aí também, que não lembro se foi contra a Coreia. Foi contra a Coreia mesmo, que ele perde assim, uma bola ali e tal. Mas não acabou não saindo gol, mas, pô, é um critério de desempate que eu coloco aqui entre os dois, entre Thiago Silva e Marquinhos. Nota 7. Eu acho que 8,5, muito pelo pênalti, eu acho que pesa. De novo, não era para ter sido ele, mas foi e perdeu o pênalti decisivo, então 8,5. E agora o nosso pombo, né, Richarlison, começar votando. Foi que o Luiz Fabiano vai muito bem em 2010, né? Mas acho que Richarlison foi melhor 9 depois de Ronaldo, em Copas do Mundo para o Brasil. De novo, do que eu falei para o Jesus e para o Pedro. O estilo de Tite não ajuda tanto o camisa 9, o finalizador. Se a gente for pegar aqui as oportunidades, os gols perdidos por Richarlison eram sido assim, pouquíssimos, pouquíssimos, porque ele não achava esses momentos, né, para poder finalizar. Se a gente for pegar o primeiro gol dele, é de oportunismo, né, na jogada do Neymar com o Vini Júnior, ele pega o rebote do chute do Vini, oportunista. No outro, é dele, a bola chega ali, ele se vira de uma maneira e faz um golaço. E no terceiro gol dele, ele que cria a jogada, com o Marquinhos e com o Thiago Silva. Então, assim, para um 9 não chegou tanto, né? E aí ele acaba se prejudicando por isso, de uma outra maneira que ele se entregou taticamente de uma maneira absurda, absurda, além dos gols ali, tentando ajudar, sendo o primeiro a marcar. Acho que estava bem contra a Croácia, começa mal, depois melhora no segundo tempo, o Brasil melhora junto com ele. No primeiro tempo, ele dá um passe açucarado para o Vini Júnior, que era para chegar chutando. Vini prefere dar um toque a mais e aí se perde. Depois ele dá dois passos para Neymar assim, só para falar, irmão, faz. E Neymar perde. Então, o Richarlison foi realmente muito bem, uma grande Copa do Mundo. Espero que esteja no ciclo para 2026 também. E para mim, a nota 8. 8 para Richarlison. 8. Matheus. De 8 também, acho que a Copa dele superou um pouco as expectativas, né? A gente vinha falando que Gabriel Jesus vinha fazendo a temporada melhor que a dele e tal. Mas é um cara que vem como um símbolo, né? Que desponta aí como um ídolo. E aí, eu quero abrir um parênteses aqui para as pessoas que dizem, né? Os ignorantes que dizem que o extracampo, que a personalidade do jogador não entra em análise para a idolatria. Óbvio que sim. Os posicionamentos dele, a entrega dele com a camisa mesmo, você vê que é o cara que sente, né? O cara que tem uma empatia muito grande, um cara que é muito simpático também. E tudo isso compõe a imagem do jogador e os projetos sociais dele, e os posicionamentos. Então isso só reflete, só evidencia que um cara do tamanho de Richarlison, do tamanho de Neymar, esses caras têm que se posicionar porque eles não sabem a responsabilidade que tem. E dentro de campo ele fez 3 gols e decidiu o primeiro jogo, né?
contra a Sérvia. Então, o jogo foi 2-0 com 2 gols dele. É, eu vou de 8 também, porque assim, ele poderia ter sido um pouco mais participativo, né? Teve a partida contra a Coreia, que ele foi bastante participativo, eu até mencionei isso aqui na live, que ele participou não lembro o número de vezes que ele tocou na bola, mas foi muito mais do que em outras partidas, inclusive na partida que ele fez os 2 gols. E isso também é reflexo, essa falta de participação mais efetiva durante o jogo como um todo, é reflexo do esquema que a gente montou, como o Gabriel falou, né? Mas a gente não pode deixar de mencionar isso. Poderia ter sido melhor, acho que no ataque Vini Júnior foi melhor do que ele. E no time como um todo, o próprio Casemiro foi melhor também. Então eu não posso dar uma nota equivalente à de Casemiro e à de Vini Júnior para ele, por isso que eu vou dar 8, mas assim, foi uma Copa boa, o saldo dele foi muito positivo e ele sai, eu acho, ao lado de Vini Júnior como os maiores ídolos, né? Dessa seleção aí para o próximo ciclo. Bora ver se ele consegue se manter dessa maneira. Pra mim ele foi o melhor jogador do ataque do Brasil, porque ele tem menos chances. Ele, além dos 3 gols dele, ele só tem uma chance que ele mesmo cria. Ele perde contra a Coreia, que ele arranca antes do meio de campo e perde. Chega cansado para finalizar. E além de marcar por ele, por Neymar, criar, além dessa chance que o Gabriel falou para Vini, para Neymar, ele também faz o pivô para Casemiro chutar de fora da área. Então, mesmo não estando 100%, né, no início da transmissão, dizem que ele tá botando a mão na coxa e tal, poderia estar sentindo algo. Mesmo assim, ele joga bem. Então, eu vou de 9 para Richarlison. Centroavante que faz 3 gols sem receber as bolas ali, é muita coisa. Nosso Pomba aí, tomara que realmente um ser humano muito foda, então, não só como jogador. Matheus citou tanto aí nosso amigo Casemiro, então vote, dê sua nota para Casemiro. De 8,5, assim, porque ele começou muito bem os 2 primeiros jogos, o terceiro foi o time reserva, né? E aí ele fica um pouco mais apagado em relação aos 2 primeiros jogos, obviamente, contra a Coreia e contra agora aí a gloriosa Croácia. Bate o pênalti muito bem na disputa de pênaltis. Poderia ter feito a falta ali no meio de campo e Modric podia ter tomado o cartão e parado o jogo, seria expulso e tal. Eu acho que assim, ele poderia ter sido o melhor do Brasil na Copa se não fosse realmente essa queda, né? Uma queda porque assim, uma competição de torneio curto, ele não teve o nível de atuação nos 2 últimos jogos, como ele teve nos 2 primeiros, que foi impecável. Na estreia, ele foi impecável. Jogou de terno. Botou a bola no travessão num chute maravilhoso, né? No segundo também faz o gol, decide o jogo contra a Suíça. E aí é difícil você manter esse nível de atuação. Eu dou 8,5 porque ele teve realmente essa queda. Mas assim, grande Copa de Casemiro. O Casemiro faz uma Copa espetacular mesmo, faz um golaço no segundo jogo, quase faz um golaço no primeiro jogo. Uma Copa assim absurda, mas foi muito mal contra a Croácia, bicho. Não é só no lance de que ele não faz a falta e acaba acarretando no gol ali. Cara, ele foi muito mal, que eu fiquei espantado o quanto ele foi mal. Talvez sobrecarregado, porque estava sozinho no meio campo, né? Já que os outros dois eram Paquetá e Neymar, não ajudam tanto na marcação. Mas ele foi muito mal e para mim a nota infelizmente vai baixar demais, porque para mim era 9 junto com o Thiago Silva e, mas o jogo contra a Croácia é bem fraco dele, assim, bem fraco mesmo. Mas fez o gol de pênalti e tudo mais, para mim é nota 8. E o pessoal, peço desculpa, toda hora eu me ajeito aqui e tudo mais, é porque parece que eu tô no elevador, a porra da minha cadeira aqui tá toda hora baixando esse cacete aqui, porra. Desculpa os xingamentos, porque tá merda aqui, mas é isso. Vai, Rafa. Velho, eu tava aqui decidido a dar um 7,5, mas eu vou de 8 porque lembrei das grandes atuações dele aqui.
Porque pra mim, a atuação dele, ele é muito decisivo, velho, no final do jogo. No jogo inteiro contra a Croácia, ele tava mal, tava pesado, mas se tivesse sobrecarregado, ele pareceu pesado, parece que tava chegando sempre atrasado. Tomou um cartão amarelo ali num lance bobo, não matou a jogada, tomou uma caneta humilhante do Petkovic, inclusive outro Petkovic deixando a nação brasileira triste, o outro foi quando deu um título brasileiro ao Flamengo. O... Pô, então pra mim ele foi decisivo. É, 8, vai, 8. 8 porque ele joga muito na fase de grupo. Então, e sobraram 2. Vamos deixar Neymar por. Sobraram 3, né? Porque tem Tite, mas vamos deixar Neymar dos jogadores por último. Alisson, eu vou começar. Cara, Alisson não trabalhou nos 3 primeiros jogos. Porque nos 2 primeiros jogos ele nem aparece, no terceiro ele não joga. É culpa dele? Não. Ele estava lá, mas não trabalhou. Aí contra a Coreia, e minha cadeira descendo. Mas não é o peso, não, é que ela tá quebrada. Peraí também. Tá parecendo o Vamos lá. Brasil na Copa, né, querido? Só vai descendo. Afunda. Parece que eu vou pegar o elevador já já aqui. E aí, contra a Coreia, ele vai bem. Ele faz grandes defesas ali, muito bonitas mesmo, importantes e tudo mais. E aí, contra a Croácia, só vai um chute no gol. E para mim era defensável, mesmo dizia. Aquela mesma lamentação que ficou em 2018, naquele chute de De Bruyne, eu acho que era também nessa em 2022. Acho que até mais, inclusive, agora. É um ótimo goleiro, mas tem que rolar uns milagrezinhos, sabe? Tem que ser mais decisivo. E aí, nos pênaltis, é obrigação dele pegar? Não, mas também não era obrigação do cara da Croácia, o cara da Croácia pegou. Dito isso, 3,5 para. E aí vocês vão falando aí enquanto eu vou tentar ajeitar essa cadeira. 3. E só não é menor por causa da defesa que ele faz naquele chute de som contra a Coreia. Foi realmente uma defesaça. Mas o chute de Petkovic era defensável. Acho que mais que o de De Bruyne na Copa de 18, mas os dois eram defensáveis. E Gabriel, foi uma lamentação, rapidinho lembrei da parada que eu não falei sobre Casemiro, que a gente passou 4 anos dizendo, se fosse Casemiro em 18, ele tem a chance agora e não mata a jogada. 3 prazos. Faz sentido o que você falou de Casemiro. Eu não seria tão injusto com o Alisson. Eu acho que ele, assim, acho que ele só não mereceria uma nota média caso ele tivesse falhado, tivesse uma falha grotesca e tal. Realmente ele não trabalhou nos primeiros jogos. Contra a Coreia ele foi muito bem, fez 2 defesas espetaculares. E assim, contra a Croácia, sei, assim, não foi uma falha. Você poderia dizer que um goleiro poderia fazer um milagre? Poderia. E na disputa de pênaltis, a gente sabe que não é uma característica dele pegar pênaltis. E há grandes goleiros no mundo que não são pegadores de pênalti necessariamente, né? O Oblak é um exemplo deles. A gente sabe que quando chega na disputa de pênaltis, o Atlético de Madrid não pode contar com o Oblak. É um dos melhores goleiros do mundo, né? A gente sabe que tem goleiros que não são tão qualificados, mas que nos pênaltis crescem. Como é o caso de Szczęsny. Não estou dizendo que Szczęsny é ruim, mas assim, um cara que nos pênaltis, ele defendeu o pênalti de Messi nessa Copa, né, de Lewandowski. Então, assim, eu daria um 6 para Alisson. Eu achei ele deve passar. Não falhou, tomou um gol, o gol da classificação da Croácia. Mas, assim, defensável, questionável se é defensável ou não. Não sei, eu acho. Para mim não é questionável. Eu acho cada vez que eu vejo o lance, eu tenho mais certeza. Mas assim, eu continuaria dando 6 assim mesmo.
Não teve nenhuma falha, assim. Pô, é porque assim, a gente tem a expectativa, né, de um cara que tá sempre ali entre os 3, 4, 5 melhores goleiros do mundo, que a gente sempre acha que ele vai salvar, fazer grandes defesas. Ele é um cara mais frio, um cara mais pragmático, né? Foi o que eu falei na última live antes do jogo contra. Depois do jogo contra a Coreia, na verdade. Eu daria um 6. E aproveitando que Rafa que caiu, foi de. Faltou Neymar e Tite. Vamos começar com o Neymar, nossa camisa 10. É o seguinte, Neymar. Aí, tá de volta, garoto. Neymar chega com. Cara, eu tava muito confiante na participação de Neymar na Copa, porque ele realmente tem feito uma temporada assim muito boa ao lado de Messi e de Mbappé. Ah, Neymar machucou, verdade. Vamos levar em consideração isso. Inclusive, bacana da parte dele, se esforçou, lutou bastante para poder voltar logo, conseguiu voltar logo nas oitavas. Contra a Sérvia, participa ali do momento dos gols, tudo, mas não tem nada assim fora do comum. E lembrando que para mim a régua para Neymar é muito mais alta. O Neymar é o diferente, é o camisa 10, é o líder técnico desse time. E aí já não vai tão bem contra a Sérvia. Aí volta contra a Coreia, onde todo mundo vai bem, acho que joga até mais minutos do que eu esperava. Só sai aos 80, se eu não me engano. Faz o gol de pênalti e tudo mais. Mas também joga ok. E aí contra a Croácia, para mim não faz um grande jogo. É decisivo, faz um golaço espetacular, mas não faz um grande jogo. Não faz mesmo, acho que deixa muito a desejar ali. E se a gente for utilizar uma régua que é utilizada para caras como Messi e Mbappé, ele ficou muito atrás nos jogos que atuou. Claro, a gente pondera aqui a lesão, a gente pondera, né, ele não jogar 100%, mas eu acho que como líder técnico deixou muito a desejar. Faz um golaço, e aí para mim tem um erro que ele pode chegar aqui, entrar agora aqui e falar, irmão, tu não entende nada de bola, você beleza, tranquilo. Mas eu sigo achando que não é porque a gente não joga futebol igual a ele que não pode entender ou tentar entender do jogo. E para mim nunca vai entrar na minha mente o melhor cobrador não começar as penalidades, já falei isso. Dito isto, como o Neymar, a gente sempre espera muito mais, salvo aqui as lesões, como eu falei, a lesão, como eu falei. Para mim é 5,5 para Neymar. Rafa. De Neymar pra mim é ok, velho. Vou no 6. Só que isso pra Neymar é bem pior porque Neymar é o craque do time, né? Ele não deveria ser ok. Mas eu ainda acho que um 6 porque o gol dele realmente ele tira algo da cartola ali, ele consegue aproveitar um passe que foi errado, por mais que ele estivesse mal na partida. A gente espera isso do craque, que mesmo que não esteja num dia bom, ele decida. E ele decidiu, foi decisivo. A questão é que o time tomou o gol. E aí ele erra de novo, não batendo, não começando. E pior, não batendo, já que não começou, batiu de Marquinhos, já que não tinha a lista, né? De, poderia mudar ali durante a disputa. 6, 6, 6. 6 também, porque assim, eu acho que é importante, como o Gabriel falou, de ponderar a lesão, e é realmente muito importante de ponderar, né? Porque o cara, ele chega na Copa bem fisicamente, assim como o Messi, assim como o Mbappé. Messi até teve aquela situação do tornozelo, né? Inchadão, aquela foto que ninguém até hoje explicou muito bem o que aconteceu. Ele se machuca e assim, não tem como não colocar isso em consideração. E ele meio que quase decide o jogo contra a Croácia, né? Esse time atrás não toma o gol, pô. E eu assim, não sei até que ponto é a responsabilidade dele de não ter batido o pênalti, né? Eu vou dizer isso, acho que ele não merece ficar abaixo da média, não. Sim, claro que, pô, o que ele pode render, que ele poderia render, é muito abaixo, né? A gente esperava que seria a Copa dele. Que ele chegou motivado, chegou com bons números no PSG, motivadíssimo
Até pela lesão, né, que a gente viu como ele se tratou, como ele voltou querendo, até como ele chorou na derrota também, né? Como ele reagiu, mas eu não acho que ele merecia ficar abaixo da média, não. Nota 6. Foi um pouco mais rígido com o nosso menino Ney. Espero que ele se dedique para poder jogar a próxima Copa. Terá 34 anos. E por fim, e não menos importante, Tite. E aí, Rafa? Tite, ele chegou cheio de pompa, né? E realmente o ciclo foi bom. Primeiro ciclo inteiro dele, né? Completo. Aquele no outro chega na metade, aí ele chega, aprendi com os meus erros. A outra Copa eu errei muito, agora eu sei que preciso ser mais rápido para mudar as coisas. E chega na Copa, ele comete os mesmos erros. Se corrigiu algum, errou em várias outras coisas e ele é muito decisivo na eliminação do Brasil. Porque não tem como você passar o jogo todo vendo seu time ser dominado e não mudar, não fazer nada de diferente para mudar. Para mim, não me lembro de nada que o Tite acertou assim durante a Copa. 1,5. Ser gente boa. Tem gente boa. E aí, Matheus? Você deu a nota já, Gabriel? Ah, sim, eu gosto de Tite. Eu sempre gostei muito dele, desde a época do Corinthians, assim. E assim, eu discordo de Rafa quando fala que ele não viu nada de positivo que o Tite fez. Acho que ele até cedeu algumas reivindicações que a gente fez, né? Pra colocar Vini Júnior. Ele não ia colocar. A gente tem que lembrar que Vinícius Júnior ia ser banco, né? E ele acabou colocando Vinícius Júnior. Ele acabou colocando o próprio Rodrigo como meia, em momentos que ali que a gente falava que podia ser um substituto de Neymar durante as partidas e tal. Acho que ele nesse aspecto aí, ele foi bem. E em outros ele foi mal, né? Assim, como levar Daniel Alves já é um ponto para mim que não é justificável. A insistência dele em Fred e, sobretudo, a partida contra a Croácia, que ele foi muito mal, né? Mexeu mal, ele teve escolhas equivocadas, e no final ele sai de costas, né? Pro campo que eu até, assim, eu não julgo tanto isso, porque, pô, no calor do momento, eu acho realmente que ele foi equivocado, mas, pô, pelo perfil de Tite, ele é um cara muito educado, muito diplomático. Eu entendo que foi uma coisa ali fora da curva do perfil dele, da personalidade dele. Dito isso, muito por conta dessa partida eliminatória que eliminou o Brasil, né? Eu dou nota 4 para Tite. Se não fosse isso, acho que seria uma Copa ok, com erros e alguns acertos, mas acho que essa última partida aí foi um desastre. Nota 4. Eu acho que houveram mais erros do que acertos. Acho que ele insistiu muito em alguns nomes. Poderia ter trocado mais rápido, como ele prometeu e não fez. Acho que a avaliação dele não era igual para todo mundo. Se Fred, Paquetá e Rafinha iam mal, ele continuava insistindo. Bruno Guimarães foi mal em uma partida, já não entrou mais. Martinelli chega voando, não entra mais, ninguém explica por quê. Acho que essa questão de Vinícius Júnior aí, eu discordo. Para mim, o erro é ele cogitar Vinícius Júnior ser banco. Acho que para mim o erro é esse. Ele ter se virado para arrumar um lugar para o cara era o mínimo que ele deveria fazer, porque ele não deveria nem ter pensado em deixar o cara no banco. E para você mesmo, você achou o Vinícius Júnior o melhor jogador do Brasil na Copa. Então, como é que você deixa um cara como esse que acabou de decidir uma Champions League no banco? Ele não cedeu uma pressão popular. Eu acho que ele se tocou que estaria cometendo um dos maiores equívocos da carreira dele. Tem essa questão de trocar 6 por meia dúzia, não mudou o esquema em momento algum. Em alguns momentos até foi um 4-4-2 que ele nas coletivas insistiu em dizer que não. Esse episódio dele sair de campo na sua última Copa, né, pelo menos até então, eu não achei correto. E depois na coletiva, a justificativa dele é ainda pior. Ele fala que se no momento da vitória ele prefere deixar para os jogadores,
Da derrota é a mesma coisa. No momento da vitória, que ele deveria estar lá, porque é uma vitória dele também, é uma coisa. Ele comparar com o momento de derrota, não dá. É totalmente outra coisa, não dá. Ele teria que ter ficado lá, ido falar com um por um, como muitos já fizeram. Então ele falhou nisso também. Falhou em não reconhecer até o momento que errou nisso. E não dá para seu time ser tão superior e você deixá-lo ele ser inferior como foi. Perdeu o meio-campo. Se fosse um treinador de maior confiança e tudo mais, teria mudado alguma peça ou posicionamento já no primeiro tempo. Ele não faz isso. Ajusta mais ou menos para o segundo tempo. Então, assim, para mim foi uma série de erros aí que eu não esperava também. É um cara que eu gosto e acabou deixando a desejar por todos esses motivos que eu trouxe, na minha opinião. Então, para mim, a nota de Tite é 3, porque ele é um dos principais culpados em o Brasil não ter chegado sequer na semifinal. De novo, perder para a Croácia, para mim, é um vexame, talvez até maior do que o 7-1. Que é óbvio que o placar de 7-1 assusta mais, que é um 7-1, mas era um Brasil ridículo. E agora tivemos a grande chance de conquistar o Hexa e por uma sucessão de erros, muitas causadas pelo Tite, isso não aconteceu. Então, para mim, nota 3 para Tite. Essas foram as notas. Pedir ao nosso diretor que salve, por favor, essa arte já com as notas. Espero que seja possível. Para a gente postar no Instagram, na Copa22_. A gente vai postar lá para todo mundo comentar, dizer se concorda, se não concorda, enfim.